Aí eu vou começar a gravar a aula a partir de agora, tá bom? Mas eu vou começar a ministrar o assunto de fato 19h08. Agora é só esperar um pouquinho para ver se chega mais gente. Aproveitando que o pessoal ainda está entrando, alguém que já está aqui na sala mandou alguma parte do projeto para eu dar uma lida? Ninguém? Pronto! Boa noite, pessoal. Agora 19h08. Estamos com 10 participantes. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de metodologia do trabalho científico. Edinário chegando, bem-vindo, Edinário. E quem chegou agora, Edinário, por exemplo, né, que foi o que eu vi agora que entrou, alguém chegou a fazer alguma versão do projeto para essa segunda unidade e me mandou por e-mail para dar uma olhada? Professor, você está me ouvindo? Boa noite. Escuta, Edinário. Boa noite. Tem outra pessoa falando aí. Quem tiver pode falar, depois eu falo. Oi, boa noite. Boa. Professor, eu comecei a minha introdução. É para enviar para o e-mail para você dar uma olhada? Mande, pode mandar agora, que aí eu corrijo aqui agora. É Karen, né, que tá falando? Karen. Pronto. Pode mandar, Karen, que eu dou uma olhadinha. Professor, boa noite. Boa. É quem é que tá falando? Gabi. Gabi? Gabriela. Gabi, diga aí. Eu já fiz também, já tá coloquei os cortando. objetivos. Já? É para enviar também? Mande agora, porque aqui eu já corrijo online. Certo. A Lê, quer falar também, a Lê? Alessandra. Oi, professor, minha internet tá falhando um pouco, mas de boa. Tranquilo. Você queria falar alguma coisa? Não, professor. Tranquilo. Belezinha. Aí, Gabi, quando você mandar, Oi, diz aqui para eu abrir o e-mail. oi. Edinário, você ia falar alguma coisa. O que você ia falar? Para perguntar se era para enviar ou agora.
Eu já fiz a parte também. Pode enviar, que eu corrijo agora. Tá ok. Aí, aproveitando que entrou depois, eu tinha pedido que quem entrasse no chat e escrevesse o nome completo para computar como presença. Aí eu tô vendo aqui que a Ana Kelly já fez, Laís já fez, Gabi Professor, eu também. não consigo a parte de digitar do chat. Não sei o que é que acontece. Semana passada eu tentei escrever, não ia não, quando o senhor perguntava alguma coisa para escrever. Por isso que eu não digitei. Eu vi os nomes passando, não entendi o porquê, eu não sabia o que estava acontecendo naqueles nomes. Mas agora o senhor falando aí, eu vou tentar mais, depois quando eu voltar, eu vou enviar o e-mail, vou tentar ver se eu consigo escrever o nome. Tranquilinho. Deixa eu deixar logo o e-mail aqui aberto. Bem, enquanto o pessoal não manda, deixa eu fazer logo então a revisão do que a gente viu na aula anterior. Deixa eu compartilhar a tela. Vejam aí se todo mundo consegue enxergar a tela. Conseguem? Sim. Sim? Pronto. Obrigado. Beleza. Aí, semana passada, eu mostrei para vocês o que vinha a ser a nossa avaliação da segunda unidade. Aí eu tinha comentado com vocês que ela iria corresponder à continuação do nosso projeto de pesquisa. Mas dessa vez a gente ia fazer no modelo, de fato, de um projeto de pesquisa. Aí a gente viu que a primeira característica desse projeto, ele corresponde à presença de uma capa. Aí nessa capa, ele vai ter basicamente o quê? Ele vai ter basicamente 4 componentes. Um primeiro, que é o cabeçalho, que é esse trecho daqui que eu marquei, que é constituído pela logomarca da instituição, que aqui no caso é a logomarca da FISE. Em seguida, a gente tem o nome completo da instituição por extenso, Faculdades Integradas de Sergipe. E depois, encerrando esse cabeçalho, a gente tem o nome do curso ao qual a gente está cursando. Aí quem for da pedagogia é a licenciatura em pedagogia, quem for das ciências biológicas é a licenciatura em ciências biológicas, quem for de contabilidade, bacharelado em ciências contábeis. Aí depois do cabeçalho, a gente tem a identificação do autor do projeto, que no caso é vocês, alunos. Então, vocês escrevem seu nome completo e reparem que é o nome sem abreviação e sem negrito. E sem negrito também aqui no cabeçalho. Aí só quando você chegar no título, que é o terceiro elemento da sua capa, que aí a gente vai mudar um pouco. Ele vai estar em negrito e vai estar com uma fonte maior do que os outros elementos que a gente viu anteriormente. O nome, esses elementos do cabeçalho, eles estão todos em fonte tamanho 12. Enquanto que o título ele vai estar em tamanho 14. E por que disso? Justamente porque o título ele deve ser o elemento que deve mais se destacar em seu trabalho. Então, se a gente fosse pedir para visualizar aqui a capa do trabalho, olha o que a gente vê. Que o título é o elemento que chama mais a atenção, né? Eu vou dizer que ele junto com a logomarca, né? Porque por a logomarca ser colorida, ela acaba nos chamando a atenção também. Mas a gente deixa ele em tamanho maior, fonte 14, e em negrito, justamente para chamar a atenção de quem está lendo o trabalho. E por último, o quarto e último elemento da capa vai ser o nome da cidade ao qual o trabalho está sendo realizado, né? No caso, onde a instituição está presente, que é Tobias Barreto, e o ano de publicação, que no caso é 2020. Aí eu falei para vocês tomarem cuidado, porque todos esses elementos que eu deixei em vermelho na capa, eu tinha deixado apenas para vocês lembrarem que era para vocês modificarem.
mas que após vocês modificassem, vocês mudassem ele para a cor preta, certo? Aí tomem cuidado com isso para vocês não pensarem que esses elementos é para estar em vermelho. Não é não. Professor, coloca o mês. Perdão, não entendi. Coloca um mês ao lado do ano. Não, tem muita gente que coloca o mês, mas segundo a ABNT não precisa não. É só o ano mesmo. Aí foi até interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas, além de colocar o nome da cidade, Tobias Barreto, ainda colocam um hífen, aí coloca Sergipe, o estado, né? Não precisa colocar não, é só o nome da cidade. Aí depois da capa, a gente viu que a gente tinha um segundo elemento que era a contracapa. Aí a contracapa ela começava com o nome de quem está fazendo o projeto, por extenso, todo completo, sem abreviação. Depois a gente tinha o título, novamente sendo o elemento que chama mais a atenção, estando ele em fonte 14 e em negrito. E aí aparecia um terceiro elemento que não tinha aparecido na capa, que era o texto indicativo. Aí, o que era esse texto indicativo? Era aquele texto, aquela informação que vai dizer para o leitor qual é a natureza do seu trabalho. Aí a gente viu aqui que no caso de nós, é o quê? É um trabalho como requisito parcial para avaliação da disciplina de metodologia do trabalho científico. E ele é aplicado, aí vocês colocavam lá o nome do curso de vocês, e por fim o nome da instituição. Aí caso fosse um trabalho de monografia, né, o famoso TCC, vocês ao invés de colocar trabalho, vocês iriam escrever o quê? Monografia. Se fosse um relatório de estágio que vocês vão fazer, aí vocês iriam colocar relatório estágio. Aí tem estágio 1, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Pelo menos na pedagogia tem. Na biologia eu não sei quantos estágios tem, não. Nem na contabilidade. Pronto. E por último você coloca o nome do professor da disciplina. No caso, Marcos Vinícius Peralva Santos. Aí termina a contracapa com o nome da cidade, novamente, e o ano que o trabalho está sendo realizado. Aí depois tinha um sumário, que eu tinha dito para vocês para não se preocuparem com ele. Ele vai ser o último elemento que vocês vão fazer. E por último, a última parte que eu falei não. Tinha os dados dos projetos, que na realidade vocês já tinham até feito, né? Tinha um tema, tinha a delimitação do tema, tinha um problema, e tinha a hipótese, que era o elemento novo, que eu ainda não tinha pedido para vocês fazerem, mas pedi na última aula. E aí sim, agora, a gente chegava no último elemento que eu falei na aula passada, que era a introdução. Aí a introdução, basicamente, é aquele capítulo do seu projeto, onde você vai falar de forma bem breve, sem entrar em muitos detalhes, o tema do seu projeto, certo? Aí Gabi conseguiu mandar para mim o projeto? Já enviei, sim. Já? Pronto. Deixa eu abrir aqui o e-mail. Também já enviei, viu, professor? Tô vendo aqui que chegou Karen, chegou Ednário, chegou Gabi. Pronto. Vou pela ordem. Gabi foi a primeira que chegou. Deixa eu fazer o download. TCC1, Gabriela Socorro, versão... Eu não sei vocês, mas eu particularmente, sempre que eu vou nomear o arquivo, reparem quando eu mando para vocês corrigido, que eu sempre coloco a data em que foi mandado o arquivo. Porque às vezes a gente tem costume de salvar o arquivo em várias versões diferentes e a gente não coloca a data. Então pode acontecer às vezes de você ter 10 arquivos iguais e você não sabe qual é o que está mais atualizado. Então, para não correr esse risco, eu particularmente eu nomeio todos os meus arquivos com a data. Aí, deixa eu abrir aqui o de Manu. Ô, Manu, que Deus? Gabi. Cadê? Achei.
Está abrindo. Deixa eu só abrir para eu compartilhar. Pronto, abriu. Deixa eu pedir para compartilhar a tela. Compartilhar. Gabi. Pronto. Vejam aí se vocês estão enxergando o trabalho de Gabi. Sim, professor. Sim? Pronto. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor de enxergar. Pronto. Aí tem a logomarca, o nome da faculdade, o curso, licenciatura em Ciências Biológicas, certo? O nome completo, sem abreviatura. Um título provisório que a Gabi criou. A educação ambiental como elemento de transformação do aluno, apto a compreender o seu papel no exercício da cidadania. Uia, gostei. Bom. Tobias Barreto, 2020. Beleza. Aí, contracapa, iniciada pelo nome dela, correto. O título, novamente. Deixa só eu ver se o título ele tá igual ao que está na capa. Porque, às vezes, as pessoas fazem Ctrl+C, Ctrl+V e muda um pouquinho. Tá certo. Tá igual. Aí, o texto indicativo. Trabalho apresentado como requisito parcial para avaliação da disciplina de metodologia do trabalho científico realizada pelo curso de licenciatura em Ciências Biológicas das Faculdades Integradas de Sergipe. Certinho, Gabi. Tobias Barreto, 2020, certo. O sumário não fez, não era para ter feito mesmo, correto. Dados do projeto. Tema, educação ambiental. Beleza. Delimitação. A importância da educação ambiental no Fundamental 2 para o exercício da cidadania. Eu vou só mudar um pouquinho aqui. A importância da educação ambiental no ensino. No ensino Fundamental 2 para o exercício da cidadania. Certo. Problema. Será que a educação ambiental apresenta importância para a construção da cidadania do aluno? Aí eu vou acrescentar, Gabi, porque já que você delimitou que é ensino fundamental 2, bora delimitar isso também no seu problema. Será que a educação ambiental apresenta importância para a construção da cidadania do aluno? Do aluno que cursa ensino fundamental 2. Pronto. Ctrl+B. A hipótese. Para ver se a sua hipótese responde ao seu problema. A educação ambiental possui importância para a construção da cidadania do aluno, uma vez que forma cidadãos preocupados com o meio ambiente e assim cientes do seu papel de transformar o mundo mais sustentável e de lutar por seus direitos de viver em um planeta melhor. Peraí, deixa eu só reler de novo. A educação ambiental possui importância para a construção da cidadania do aluno que cursa o ensino fundamental. Por que eu adicionei essa parte? Porque sempre que vocês forem ler a hipótese do projeto, vocês têm que ler ela de forma que, quando você for ler, você sabe qual é o seu problema de pesquisa, mesmo se você não tiver lido o problema. Aí, da forma que estava antes, sem a Gabi especificar que era ensino fundamental 2, você sabia que o problema ele estava relacionado ao quê? A educação ambiental e com cidadania. Mas você não sabia que era referente ao aluno do ensino fundamental 2. Por isso que eu adicionei esse trecho aqui na hipótese da Gabi. Aí, salvar. Bora para a introdução. Pronto. De acordo com Paula, 2016. Deixa eu fazer uma pergunta, Gabi. Essa Paula é o quê? É o primeiro nome da autora? É o último? Professor, é o último. É porque é Paula mesmo. Pronto, é. Eu sempre fico em dúvida em relação a isso, porque realmente tem algumas pessoas que têm o último nome igual ao que a gente costuma usar no primeiro. Beleza? Professor, Diga. essa segunda citação da introdução foi uma legislação, uma lei. Daí eu não sabia como colocar. Aí, se o senhor puder dar uma olhada depois para mim. Uhum. A segunda citação. Segunda não. É alguma aí da legislação. Eu acho que é a terceira. Eu vi a legislação no terceiro parágrafo. Já vejo. Bora lá. De
De acordo com Paula, 2016, os problemas socioambientais não surgiram hoje. Tampouco foram ações pontuais que eclodiram formando os problemas viventes. De acordo com Paula, 2016, os problemas socioambientais não surgiram hoje. Tampouco foram ações pontuais que eclodiram formando os problemas vivem. Tampouco foram ações pontuais que eclodiram formando os problemas. Falta uma palavra aqui. Os problemas que vivenciamos no presente. Apesar de não serem novos, têm singularidades relativas ao presente. Esses problemas resultam de fatores imbricados, resíduos advindos da evolução humana, científica e tecnológica, que coadunaram, forjando o contexto ambiental do século XXI. Correto. O desafio que enfrenta hoje, no que se refere à questão ambiental, é o de superar os modelos tradicionais reproduzidos no seio da sociedade, quer seja pelos partidos políticos, pelos movimentos sociais ou pela sociedade civil em geral. A grande problemática para os dias atuais é preservar e recuperar o que já foi destruído pelo elemento humano, oportunizada por uma... É a que você colocou aqui, a educação ambiental, né? Isso. Na verdade, é uma citação direta, né? Mas eu não coloquei as páginas nem o recuo, porque o senhor não parou ainda. Como é a primeira vez que você está fazendo uma citação e você colocou sigla, o certo é primeiro você escrever o nome por extenso, educação ambiental, abre um parêntese, coloca a sigla, fecha o parêntese. Aí, a partir da segunda vez que você for citar, você não precisa mais escrever o nome por extenso. Você coloca só a sigla. Aí, bora lá. Professor, Oi, diga. mesmo sendo uma citação direta, eu posso fazer isso? Eu acho interessante. Aí já deixaria de ser uma citação direta. Na realidade, eu não gosto nem de fazer citação direta. Sabe por quê? Porque se você for jogar no programa antiplágio, vai dar altíssimo o valor de plágio do seu trabalho. Normalmente, eu só faço a citação direta quando é legislação. Então, por exemplo, se aqui você colocou conforme está na lei, se você for jogar no programa, vai dar como plágio. Mas só que lei é aceitável, né? Você não pode reescrever a lei de outro jeito. Mas tudo que não for lei, normalmente eu faço por citação indireta. É porque o senhor não passou ainda sobre citação direta e indireta, aí eu fiquei em dúvida. Nem coloquei as páginas, né? Porque precisam ter páginas quando é citação direta e o recuo. Mas se você sabe, você já pode adiantar. Você está muito prendada. Bora lá. A grande problemática para os dias atuais é preservar e recuperar o que já foi destruído pelo elemento humano, oportunizada por uma educação ambiental, em todos os âmbitos e principalmente nas escolas, para formar valores e atitudes nos alunos e nas alunas, desde a pré-escola a cada dia. Ou seja, isso se dará com a reeducação de atitudes e atos. Gonçalves, 2016. Segundo o artigo 1 da Lei número 9.795, de 27 de abril de 1999, entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Gabi, esse espacinho aqui entre a palavra e o parêntese, você exclui. Delete. A inserção... sim. Você tinha pedido para eu ver a questão da legislação. Basta você colocar Brasil 1999. Não precisa colocar esse artigo 1, não, porque você já disse aqui, ó, segundo o artigo 1. Aí você pode apagar aqui. Brasil 1999. Isso, era essa a minha dúvida. Aí, por que Brasil? Foi bom, Gabi, pedir para falar isso. Sempre que vocês forem citar em um trabalho de vocês algo referente à legislação, vocês têm que colocar da onde é essa legislação.
se é do Brasil, se é de outro país. Então, se for Brasil, na citação, vocês vão colocar Brasil como sendo a citação. Se for uma lei de lá dos Estados Unidos, então vocês escrevem Estados Unidos, vírgula, o ano na citação. Se for uma lei específica do estado, por exemplo, o estado de Sergipe, então vocês colocariam Sergipe, vírgula, o ano de publicação. Mas aí, como eu creio que vai ter alguns trabalhos que vão ter citação de legislação, que nem o de Gabi, aí a gente vê isso quando surgir esses casos. Pedir para compartilhar de novo a tela. Todo mundo está enxergando? Tá, professor. Pronto, valeu, Dinário. Aí, bora lá. A inserção da educação ambiental no ensino formal torna-se ainda mais relevante na formação do indivíduo como cidadão nas últimas décadas. Ela teve início no Brasil na década de 1980 com a Política Nacional de Meio Ambiente e a Constituição Federal. Seu marco orientador institui-se na década de 1990 com os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. Aqui, Gabi, é interessante você colocar o ano do PCN. É 1996 ou é 1997? Aí eu vou deixar aqui amarelo para você acrescentar. Especialmente os parâmetros para temas transversais em 1997. E com a Política Nacional de Educação Ambiental em 1999, reforçaram o desenvolvimento das discussões ambientais. Silva, 2018. Correto. Ao considerar o crescente número de escolas que desenvolvem educação ambiental, afirmamos que foi dado um passo significativo em direção ao objetivo da implantação da educação ambiental nos espaços escolares. Contudo, para que a educação ambiental seja efetivamente implementada e traga os resultados almejados, é preciso partir dos procedimentos utilizados pela comunidade escolar e população local, e, posteriormente, ampliar a visão dos educadores e educandos para terem uma percepção mais holística. Tem um probleminha aqui nesse trecho. Quem sabe qual é o probleminha que tem? Ninguém. Bora lá. Sempre que vocês tiverem uma citação... Ah, é o ponto, professor? Ponto? Esse daqui? Sim. Não, o outro. Ah. Holística, ponto. Isso mesmo. Sempre que... Eu percebi agora. Sempre que tiver uma citação, que nem a da Gabi aqui, que está entre parênteses, vocês não colocam pontuação final antes dela, não. Vocês apagam e a pontuação final fica aqui, depois da citação. Certo? Aí, bora lá, continuar. Objetivo geral. Analisar a importância da educação ambiental na escola para a construção da cidadania do aluno. Beleza, tá certo. Objetivos específicos. Demonstrar a relevante necessidade de educação ambiental como meio de transformação do aluno, correto. Identificar a relação entre a educação ambiental e o exercício da cidadania, correto. Retratar os benefícios da mesma para um mundo mais saudável. Ok, correto. Fundamentação teórica. Segundo Valduca, 2016, os desafios... Professor, Diga. licença. Pode falar. Eu não utilizei só citações diretas, só que eu não falei, como eu disse, eu não coloquei o recuo, né? E nem as páginas. Uhum. Mas depois eu vou ver isso e vou editar também para colocar algumas indiretas. Tranquilo, tá certo. Professor, Oi, diga, Dinário. pode falar, cara, depois eu falo. Tá bom. É para enviar com o referencial teórico, que eu não enviei, eu só enviei com a introdução. Você manda com o que você tiver feito até o momento. Eu tinha pedido até a introdução. Mas aí, como o Gabi já fez fundamentação... É porque tá em arquivos separados no meu. Mas aí qualquer coisa eu junto e envio novamente. Junte, é melhor. Pronto, tá bom. Aí, bora lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu acho que o senhor vai falar, mas eu vou perguntar logo. Eu estou na dúvida, é a correção do trabalho de Gabriela? A introdução já seria as citações da forma que ela fez? Porque pela forma que eu entendi, até alguns que eu pesquisei, seria tipo um mini texto na introdução. Um mini Tá errado, então? Se tiver a forma que eu fiz, tá errado. Se tiver o quê? Se tiver na forma que eu fiz. Eu fiz pensando que a introdução seria, da forma que eu entendi o senhor falando, que seria um relato, um resumo breve do trabalho, não é isso?
Isso, está certo. Não seria na forma de um texto? Ou pode ser dessa forma que Gabriela fez e na forma de um texto ou não? É só dessa forma que está aqui? Mas a forma que Gabi fez é um texto. Mas no caso, com essa citação que eu estou dizendo, eu fiz como se fosse um texto sem as citações. Então, o que eu fiz eu tenho que refazer, não é isso? Tem que ter citação. É isso a minha dúvida. Por isso que eu estou perguntando, entendeu? Tranquilo. Tem que ter. Então, no caso, o meu tá errado. Se eu nem abro aí, que eu vou ter que refazer. Tá certo. Essa parte eu tenho que refazer. Tá sem a citação, professor. Tranquilo. Bora lá. Alguém falou? Professor, eu, eu pensei que os objetivos eram inclusos na introdução, sem especificar. É porque eu nem lembro como foi que eu pedi. Eu pedi separado? Eu acho que eu pedi junto, não foi não? É porque eu não entendi, não. Se o senhor se queria separado ou junto. Aí eu coloquei separado. Uhum. Eu vou só ver qual foi o modelo que eu dei. Aí eu digo. Bora lá. Fundamentação. Mas quem foi que me perguntou se era junto ou separado? É porque quando eu estou projetando, eu não consigo ver quem é que está falando. Ana Keller. Oi, Ana Keller. Mas se você tiver feito junto, não tem problema não. Aí bora lá. Fundamentação teórica. O que faltou nesse parágrafo? Só faltou Gabi apertar um botãozinho para ajeitar uma coisa. Justificar o texto. Para quem não sabe o que é justificar, repare só como é que está aqui esse final do parágrafo e vejam como é que ele vai ficar agora. Repararam que ele ficou todo alinhadinho? É isso que é justificar o texto. Aí, para você justificar, é só vocês irem aqui em cima, no Word, aí vocês clicam aqui nesse botão. Se você deixar o mouse parado em cima dele, ele já vai aparecer o nome do botão. Botão justificar. Aí você clica nele que ele alinha o texto todo bonitinho para vocês. Aí bora lá. Segundo Valduga, os desafios atuais em relação aos efeitos da tecnologia sobre o ambiente, sobre nossas vidas, assim como os reflexos ambientais da ocupação humana, demandam o desenvolvimento de uma sólida formação técnica dos nossos estudantes, contribuindo para que eles tomem decisões cientificamente embasadas, ambientalmente adequadas e socialmente justas. Mormente quando envolvem aspectos tão relevantes como o saneamento urbano e as consequências da urbanização sobre o ambiente natural. Compreendo educação socioambiental como aquela. Compreendo está em primeira pessoa. Não se usa a primeira pessoa, não. Vou deixar aqui em amarelo. Sabe como é que você pode colocar? Compreende-se. Compreende-se, educação socioambiental, como aquela baseada em princípios éticos que formam sujeitos comprometidos com a valorização da vida. É porque, professor, Oi. como eu disse, eu coloquei citação direta. Aí eu só fiz, copiei e colei, né? Peguei assim. Professor, é justamente essa a minha dúvida. A gente pode modificar? Pode. Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui de Gabi. Vou pegar essa frase. Compreendo a educação social... Não, essa não. Deixa eu vir para essa daqui. Assim, a formação dos sujeitos deve buscar conscientização de suas práticas socioambientais diárias. Vou copiar ela. Digamos que aqui está no livro. Aí agora eu vou reescrever ela na forma de... Se eu fosse fazer uma citação direta, era só eu abrir aqui um parêntese no final e colocar Gomes, vírgula, 2016. Essa seria a citação direta. A citação indireta, que é a que eu recomendo que vocês façam. Ao invés de escrever assim, como tá, vocês poderiam escrever, deixa eu ver aqui uma forma. Conscientização das práticas socioambientais
diárias, vírgula, é um elemento essencial para a formação do sujeito. Opa, do sujeito. Gomes, 2016. Você escreveu quase que da mesma forma, né? Foi de um jeito um pouquinho diferente, mas só que a frase ela não perdeu o sentido. Então, quando você escreve assim, você tem citação indireta. Aí, no caso de Gabi aqui, normalmente, se for um livro, a gente tem que colocar a página na citação direta, com D de dado. Página, vou colocar aqui, 51. Na citação indireta, que é essa daqui de baixo, já não precisa, porque você modificou o texto, certo? Você só tem que tomar cuidado para quando você for fazer a citação indireta, você não reescrever ela de forma que perca o sentido da frase. Deu para entender? Professor, Diga. e trabalhos da CAPES, né? Trabalhos acadêmicos, também coloca a página, sim, na citação direta? Sim. Todo trabalho que você encontrar que tenha página, você cita a página. Se você fizer uma citação direta, você coloca assim. Até artigo, a depender do artigo, ele também pode vir enumerado. Aí você também coloca a página. Aí eu vou copiar isso, esse trecho daqui, eu vou jogar lá no grupo da turma e eu vou parar aqui a aula que falta menos de 1 minuto. Aí eu vou mandar um novo link para vocês entrarem, certo? Já volto. Professor, eu agora fiquei em dúvida nessa questão. Tô confundindo fundamentação com introdução. Tá quase que a mesma forma. Na volta, o senhor tira a dúvida. Cheiro sim. Tranquilo.